Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia. Tô até sem botão. Tava com saudades. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, galerinha. Bem-vindo ao Mundo Fit. Da Elo. Bem-vinda, Helena. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Raulino Sampaio, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Rosa, bem-vinda, Adriano. Bom dia, bom povo, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, vão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tô achando esse negócio meio torto. Tô chegando, hein, Adriano? Me aguarde aí que eu tô chegando. 7 horas em ponto. Hoje eu preparei meu copão de Hype Drink de novo, ó. Meus copos estavam perdidos na mudança. Bom demais! Bom dia com força, como diz meu amigo Magno Vieira. Galerinha, vamos começar a nossa live. Eu sempre falo desse louvor, né? Hoje eu estava mesmo caminhando na praia e aí me veio esse louvor na memória, né? Da Ludmilla Feber, onde fala que os sonhos de Deus são maiores que os meus. E às vezes a gente limita os nossos sonhos, assim, a gente tem sonho muito pequeno comparado com o mundo de oportunidades que a gente tem. Acho que é um bom assunto. É um bom assunto para a gente falar nessa live de hoje, viu? O tamanho da oportunidade, onde a gente pode chegar e às vezes a gente tem uma fé pequena demais. E às vezes tudo começa com um assunto chamado-se gratidão. A gratidão, ela revela o que está no nosso coração, sabia? Eu quero pegar um versículo bíblico hoje, que está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. 2 Samuel 22, 47. Esse texto de 2 Samuel 22, 47 é Davi, né, dando graças a Deus ali. O que diz aqui, 2 Samuel 22, 47, diz o seguinte: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação, né? Davi agradecendo, né? No livro de Samuel escrevendo sobre Davi, falando como que Davi agradecia por tudo que acontecia na vida dele. Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui nessa live agora. Bem-vindo, meu amigo Geraldo Ramos. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Ser bem-sucedido não é a quantidade de dinheiro que a gente tem na conta bancária ou os bens que nós temos, né? Mas ser bem-sucedido tem tudo a ver com o tanto que nós somos gratos, né? Às vezes grato por acordar, por enxergar, por ouvir, por falar, por ter um tato, por degustar, por respirar. E às vezes a gente não agradece por coisas que parecem automaticamente simples, parecem que é obrigação de Deus, mas é algo que Ele nos dá todo dia e às vezes a gente não dá valor para isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gratidão, quando eu começo a reparar pessoas prósperas, né? Em qualquer área da vida, no casamento, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, quando eu reparo pessoas prósperas, eu vejo que a gratidão é uma das características que eles têm. Uma das atitudes deles é ser grato. Deus não condena as riquezas, não, tá? Tem muita gente que fala assim, eu tenho que escolher ou ir para o céu ou ser rico. Não, Deus não condena riquezas. Deus condena o amor pelas riquezas. Então, para a gente prosperar, anota aí, para eu e você, para a gente prosperar, é preciso a gente alinhar, ter o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Sabe por quê? Deus, ele não vai colocar nada na sua vida que não seja bem para você, para sua família e para as pessoas próximas. Ele, toda vez que entra algo na sua vida que não seja bom para você, isso vai acabar transformando-se em maldição, e não é isso que Deus quer. Nesse versículo que a gente leu hoje, Davi, ele nos ensina a gratidão, né? Por quê? Porque gratidão é uma das características das pessoas prósperas.
Eu queria que você entendesse nessa manhã de hoje que a gente deve agradecer a Deus não apenas pelas grandes conquistas, pela mudança de nível, pelo um PIN novo, por estar conseguindo passar no vestibular, ter tirado a carteira de motorista ou ter casado, mas também pelos pequenos passos que acontecem no dia a dia que nos levam aos nossos objetivos. Um cadastro novo que você faz está te levando, quem sabe, a uma venda maior ou a montar uma equipe. Uma pessoa que você conhece pode ser a mãe dos seus filhos, ou uma pessoa que você conhece pode ser o pai dos seus filhos, pode ser o seu esposo. Então é importante a gente aprender que a gente precisa ser grato no dia a dia, nem que seja pelos pequenos passos, pelas pequenas conquistas do dia a dia. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, já para a gente já começar essa live com o pé direito, é: você no dia a dia tem sido grato? Né? Sabe por quê? Deus é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e vai ser o do futuro. Independente do cenário que você está vivendo hoje, independente do que está acontecendo na sua vida, Deus tem um caráter abençoador e ele não muda. É o mesmo Deus que foi lá de Moisés, de Abraão, de Josué, de Moisés, de Caleb, de José do Egito. É o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. É um Deus abençoador que quando ele põe a mão em cima da nossa vida, a gente vai ser próspero, independente do que você está vivendo agora. Então eu queria que você entendesse, já para a gente encerrar esse momento da nossa live aqui, que a riqueza em si, né, é apenas um meio que Deus nos dá para a gente cumprir o propósito dele na nossa vida. Deixa eu dizer para você, anota um negócio aí, a riqueza que vai chegar na sua vida não é para beneficiar só você não, é para beneficiar a sua família, os seus amigos, os seus parentes, para você dar oportunidade para outras pessoas, para você fazer diferença na sua comunidade. O que adianta? Deixa eu te fazer uma pergunta agora, pensa agora no que eu vou fazer. Vamos imaginar que você ganhou um prêmio na loteria, 10 milhões de reais, 10 não, 10 é pouco, 100 milhões de reais, Mega Sena acumulada no final do ano, 600 milhões de reais, que vai estar o valor da Mega Sena acumulada no final do ano. Vamos imaginar que você ganhou 600 milhões de reais na Mega Sena acumulada no final do ano, só que você só pode receber esse dinheiro se você estiver morando numa ilha sozinho, você e mais ninguém, nenhum parente, nenhum amigo, ninguém, você e 600 milhões lá. Para que serve 600 milhões você sozinho numa ilha? Para nada. Então deixa eu dizer para você, todo o dinheiro, toda a riqueza que vai entrar na sua vida, ela tem um objetivo, fazer diferença na vida dos outros. Deus não vai te dar riqueza para você só se beneficiar, é para você e para outras pessoas serem beneficiadas. Então eu quero que você entenda que para isso eu preciso ser grato com pouco. Se eu sou grato com pouco, certamente o muito vai vir. Então o meu convite para você hoje, nessa manhã, é que cada conquista que você tiver, seja grato por cada conquista, a menor que seja, demonstre um coração grato, né, de bondade e fidelidade a Deus o tempo todo, né? Hoje eu estava caminhando na hora, eu estou morando tão pertinho do mar agora, galera, eu já morei mais perto do mar do que eu moro agora. Teve uma época que eu morava num apartamento na orla de Maceió, tem uma galerinha de Maceió aí que lembra do apartamento que eu morava em Maceió, que a Tatiane, na hora do almoço, eu estava na praia, em vez dela me ligar, Wellington, vem almoçar, ela gritava da janela, Wellington, vem almoçar que o almoço está pronto, né? E hoje eu moro muito próximo da praia também, e eu estava caminhando, eu estava agradecendo a Deus, o sol já tinha nascido, o tempo estava meio nublado, mas estavam os raios do sol brilhando no mar, e às vezes a gente não dá valor para pequenas coisas, como ouvir o barulho do mar, como ver às vezes uma galerinha lá indo surfar, e às vezes a gente perde a oportunidade. Eu tô olhando aqui agora, né? Eu tô aqui na sala de casa, que ainda não montei meu escritório ainda, aqui na casa nova, e eu tô olhando aqui agora, é uma sala muito grande, para vocês terem ideia, são 4 ambientes na sala. Você já imaginou uma sala com 4 ambientes? Aqui tem uma, e ainda eu vou fazer uma biblioteca ali ainda. Então essa sala aqui de casa que eu moro hoje, são 5 ambientes, 4 eu tô vendo aqui, mas tem ali uma escada ali que vai pro segundo andar, que eu vou fazer ali ali vai ser a biblioteca ali de casa. Eu tenho mais de 500 livros, então ali vai ser uma biblioteca. Deixa eu dizer para você uma coisinha, eu tô olhando aqui agora, aí a porta tá aberta, é uma porta muito grande, né? Aí eu tô vendo a piscina, e aí tem umas roseiras, tem um pé de coqueiro, um pé de limão,
E quantas pessoas não podem ver isso no dia a dia? Não é porque não tem na sua casa não, é porque não enxergam. E às vezes a gente não dá valor. E a pergunta que eu quero que você faça é o tanto que você está sendo grato no dia a dia. Então, você está vivo, meu irmão. Você é filho de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos pequenos deusinhos aqui na terra e a gente precisa entender que nós temos um poder enorme. E a gente precisa pegar esse poder que nós temos de filhos e imagem e semelhança de Deus e a gente precisa explorar esse poder. Então, meu convite para você hoje, que você já tem todos os motivos para comemorar. Você está enxergando, você está ouvindo, você está aqui assistindo essa live, você acordou hoje, tem gente que deitou ontem e não acordou. Então deixa eu dizer para você, seja grato pelo que você tem, porque vai vir muita coisa abençoada na sua vida. Palavras de gratidão trazem um novo renovo para a nossa vida, para a nossa alma e acaba moldando o nosso futuro. E eu quero encerrar esse primeiro momento aqui dizendo para você que a gratidão, ela abre portas para uma nova vida a ponto de impulsionar para um amanhã muito melhor. Então seja muito grata hoje. Bem-vinda, Fátima, psicóloga que deu um show aqui na nossa live. Deixa eu dizer para você, é importante que você entenda isso. A gratidão, ela vai abrir porta na sua vida a ponto que o seu amanhã vai ser impulsionado pela gratidão de hoje. A gratidão de hoje impulsiona melhorias na sua vida amanhã e eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito melhor quando você começa a ser grato no dia a dia. Beleza? Galera, então vamos partir para cima. Hoje nos stories da madrugada, né, que eu gravo stories 5 horas da manhã, hoje eu falei nos stories da madrugada que essa data de hoje, 28 de novembro de 2024, é um dia único, é um presente que Deus deu para mim e para você. Ontem é passado, a gente não consegue mudar nada, no futuro a gente não tem controle sobre ele, que a gente não sabe do dia de amanhã, na verdade, mas o dia de hoje é um presente. E eu fiz um pedido nos stories da manhã hoje, que hoje você fizesse algo que você nunca tinha feito na sua vida, às vezes por medo, às vezes por falta de oportunidade. Eu queria que você fizesse algo hoje, nessa quinta-feira, 28 de novembro de 2024, algo que daqui a 10, 20, 30, 50 anos você vai lembrar. Por causa daquele dia que eu fiz algo diferente, a minha vida hoje está totalmente mudada. Então, tá esse desafio para você. E se você quiser depois divulgar na internet qual foi o desafio que você fez, o que você fez, como é que você se superou, mas a gente precisa não deixar que o dia de hoje seja mais um dia, mas seja um dia diferenciado. Beleza? Galera, hoje é a nossa live de número 1213, né? As lives ficam gravadas no YouTube, inclusive a de ontem. Hoje mesmo o Roberto lá dos Estados Unidos me perguntou logo de manhã onde ficam as lives. Ficam gravadas lá no YouTube. Você procura lá o Wellington Artuso que você vai achar as lives. Frase do dia, a gente começa sempre com uma frase do dia e a frase do dia diz o seguinte: primeiro você encontra a direção, depois você controla a velocidade. Anota isso aí e pratica isso e vive isso. Primeiro você encontra a direção, depois você controla a velocidade. O que quer dizer isso, Wellington, na prática? Descobre a forma certa de fazer algo. Pode ser algo até simples, mas que seja da forma certa, que traga resultados. E a partir daí você acelera, faz números com intensidade que você não tem ideia dos resultados que você vai ter. Beleza? Galera, essa semana nós falamos sobre abertura de espaço vida saudável, né? Nós tivemos 2 pessoas incríveis aqui essa semana. Começamos a semana com o Fernando Ornelas. Na terça-feira nós tivemos o Gabriel Riat, que deu um show aqui. Então eu quero pegar hoje, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o negócio Herbalife, expansão do negócio Herbalife, mas com solidez, né? Com determinação, um negócio sólido e crescente. Mas também quero falar aqui hoje sobre como é que você pode aplicar isso aí na sua vida no geral, em todas as áreas da sua vida, independente se você trabalha com Herbalife ou não. Então, se você quer um conselho meu, mete o dedo no aviãozinho que o tempo todo, toda vez que eu falar algo que você acha assim, caraca, tá falando comigo, eu quero que você escreva aqui nos comentários assim, ó, tá falando comigo. Nessa hora você aperta aí um coraçãozinho, aperta qualquer coisa, uma reação e aí manda aviãozinho. 3 coisas, eu sei que para homem fazer 3 coisas ao mesmo tempo é muita coisa. Mas você vai, na hora que eu falar alguma coisa que você achar legal, você fala, tá falando comigo. Número 2, é que você faz uma reaçãozinha aí para eu saber se vocês estão gostando da live ou não. E número 3, você manda aviãozinho.
Deixa eu dizer uma coisa para você para começar. Tem 3 assuntos na nossa vida que a gente precisa vivê-los quando a gente nasce, quando a gente é jovem, quando a gente nasce, não que a gente não tem noção do que eu vou falar aqui agora, tá? Mas quando você tem aí 12, 15 anos, quando você tem 25, quando você tem 50 e quando você tem 80 anos ou 100. Tem 3 coisas que a gente vai precisar fazer por toda a vida. Número 1, cuidar das nossas finanças. Isso é por toda a vida. A pessoa mais rica do mundo, se ela começar a gastar mais do que ela ganha, um dia, mesmo que demore muito tempo, vai ficar pobre. Então, cuidar das nossas finanças por toda a vida. Número 2, cuidar da nossa saúde por toda a vida. Não é hoje, não é amanhã, mas controlar peso, controlar as taxas, fazer uma alimentação saudável, beber mais líquido, fazer atividade física, por toda a vida. Wellington, tô com 89 anos, tô na UTI, tô no hospital. Se você puder mexer com os bracinhos lá assim, ó, vai mexendo, vai se exercitando. E a terceira coisa, fortalecer nossa mentalidade. E deixa eu dizer para você, você sabia que as pessoas que leem, as pessoas que fazem atividade física e as pessoas que elas têm menos chance de ter Alzheimer? Você sabia disso? Quanto mais você lê, fortalece o seu cérebro e fortalece os seus músculos, fortalece o seu corpo, a menor a probabilidade de você ter Alzheimer. Então, galera, deixa eu dizer para você, eu quero convidar vocês, a gente bateu 100 pessoas aqui na live agora, né? Eu quero convidar você para quando a gente tiver 100 anos de idade, em vez da gente estar tendo um cuidador para cuidar da nossa saúde, a gente esteja fazendo atividade física. Gente, cada dia não, né? De vez em quando eu recebo aqui umas postagens de alguém que começou a fazer exercício aos 70 anos, 75 e hoje participa de maratona. Então, esses 3 temas que eu quero que você entenda, que você vai ter que se preocupar com eles por toda a vida. Bem-vinda, Thalita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Número 1, cuidar da sua saúde por toda a vida. Nunca para de cuidar da saúde. Número 2, nunca pare de cuidar das suas finanças. E número 3, nunca pare de cuidar da sua mentalidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, que você entenda isso que eu vou falar agora. Todo dinheiro que circula no mundo vem de vendas. É importante você entender isso. Venda de alguma coisa. Alguém que vende um serviço, alguém que vende o seu tempo. Eu sou empregado do hospital, tá vendendo o tempo pro hospital lá. Amanhã o hospital fala, quero você, não quero você, vou te pagar mais, eu vou te pagar menos, eu vou baixar seu salário. Ou então eu sou funcionário público, tá bom, ó, você vai ficar nesse cargo aí, não vai aumentar salário não, fica congelado o salário. Não sei, mas todo dinheiro que gera no mundo vem de vendas, tá? Venda de produto, venda de serviço ou venda de tempo, beleza? Então, o meu desejo para você é que você consiga uma forma de trabalhar com vendas. Pode ser seu serviço, pode ser um produto, pode ser qualquer coisa. Eu quero convidar você para trabalhar com vendas, para que você ganhe tanto dinheiro só com vendas. A princípio, eu quero que você foque nisso aqui, que você ganhe dinheiro só com vendas, que você consiga viver com 20% do que você ganha. Então, o que eu estou desejando para você que agora, nesse momento, é que você possa ganhar dinheiro, tanto dinheiro com vendas, que você consiga viver com 20% dos seus ganhos. Wellington, você está querendo dizer que se eu tiver um padrão aí de 10 mil reais, por exemplo, eu vou ter que ganhar aí uns 50 mil? Isso, ganha 50 mil, vive com 20. Aí se você exagerar muito e gastar 25, opa, vai estar bom demais ainda. Mas o que o meu desejo para você é que você crie habilidades para que você possa viver com 20% dos seus ganhos. Já imaginou no dia que você viver com 20% dos seus ganhos e 80% agora? Vamos imaginar agora essa live? Você lembra que eu falei que quando eu estiver falando algo que você gostar e falar assim, opa, tá falando comigo? Isso eu quero falar para você agora. O que eu quero falar para você agora, vai chegar um momento que você vai viver com 20% dos seus ganhos. Wellington, meus ganhos são de aluguéis, meus ganhos são de eu alugo barco para os outros, eu trabalho, eu vendo serviço, eu vendo produto, juntou todos os meus ganhos, por exemplo, deu um valor X. Nesse momento agora, eu desejo para você é que um dia você viva com 20% dos seus ganhos. Nós da Herbalife, nós temos uma vantagem. Porque nós temos ganhos de vendas, nós temos ganhos no varejo, no atacado, nós temos royalties, nós temos bônus.
Nós temos no mínimo 4 formas de ganho diferentes e dentro de cada uma dessas formas eu posso diversificar vendas, eu posso trabalhar com vendas por delivery. Se você está aqui nessa live hoje e fala assim, ó, eu quero trabalhar 100% com delivery, não quero aparecer em lugar nenhum, não quero aparecer na internet, não quero aparecer no Instagram, você pode desenvolver só delivery a partir da sua casa. Eu quero trabalhar só online, não quero conversar com ninguém, quero trabalhar só online. Pode trabalhar com as vendas de maratonas e desafios, desafio de 21 dias, desafio de 15 dias, maratonas, desafio T90. Então tem uma série de coisas que você pode fazer, tá? Espaço Vida Saudável. Então, mas eu quero que você saia daqui hoje, escreva aí, por favor, escreva aí no seu papel, não sei onde você anota, escreva assim, eu vou viver apenas com 20% dos meus ganhos, só isso. Wellington, e os 80, meu irmão? Você não tem a ideia da liberdade que você vai ter. Dinheiro nunca mais vai ser problema. E anota aí, dinheiro geralmente representa 90% dos nossos problemas. Anota aí, não dinheiro, a falta de dinheiro. A falta de dinheiro causa mais de 90% dos nossos problemas. Se você entende que se um dia você viver com 20% do seu ganho, galera, é uma meta para você colocar, escrever e começar a trabalhar nela hoje. Pode ser que daqui a 5 anos ou 10, já imaginou daqui a 10 anos, no ano de 2034, final de 2034, você esteja vivendo com 20% dos seus ganhos e 80% dos seus ganhos você está doando, você está vivendo uma vida de luxo, você está tendo prazeres, você esteja viajando, você esteja doando, fazendo diferença na vida dos outros. Você consegue entender isso que eu estou falando? Que você um dia pode, não estou falando que vai ser amanhã, não estou falando que vai ser semana que vem, mas eu quero que você saia daqui com essa visão. É possível você viver com 20% dos seus ganhos daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos. Vamos colocar 10, vai demorar 10 anos. Agora, eu queria que você fechasse os olhos agora e pensasse, como seria a sua vida se você vivesse com 20% apenas dos seus ganhos e os 80% você pudesse fazer o que você quisesse? Então, para isso tem algumas condições. Você tem que começar a planejar agora. Você tem que fazer ações, se preparar para que isso aconteça. Agora, muita gente fala assim, Wellington, mas quando é? Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu vou começar. Deixa eu dizer para você uma coisinha, preste atenção aqui, em qualquer área da sua vida que você está com um desafio hoje, ou você quer começar algo, não existe perfeição para você começar. Começa a fazer e vai ficar perfeito. Mas primeiro você começa, depois vai ficar perfeito. Primeiro você começa, depois você vai dominar o tema, vai dominar o assunto. Pode ser que agora você esteja vivendo com 120% do que você ganha, mas pode ser que no início do ano que vem você vai conseguir viver com 100% do que você ganha, não sobra nada, mas também não está ficando devendo. Mas pode ser que em julho do ano que vem você já está conseguindo viver com 90% e já está economizando 10%. Pode ser que no final do ano que vem você esteja vivendo com 70% do seu ganho. Opa, está sobrando 30%, mas precisa começar agora. Não espere o momento perfeito, porque não existe momento perfeito. Porque na hora que você estiver perfeito na saúde, às vezes vai estar imperfeito no casamento, vai estar imperfeito às vezes nas finanças. Então é isso que eu queria que você entendesse. Comece e vai melhorando, comece e vai criando habilidades. Uma coisa que a gente precisa aprender, tá? Isso vale para qualquer área da nossa vida, independente do que está acontecendo com você agora, é que se você permite ser indisciplinado em pequenas coisas. O que é ser indisciplinado em pequenas coisas? De manhã, por exemplo, comer pão e muito carboidrato em vez de tomar o seu shake da Herbalife. É à noite, depois das 18 horas, comer carboidrato em vez de fazer uma alimentação saudável, uma proteína com grelhado. É você não tomar água ao longo do dia. São pequenos detalhezinhos. Gente, você concorda comigo que ninguém é punido, ninguém vai para o inferno, ninguém é preso por comer pão de manhã, comer carboidrato depois das 18 horas e não tomar água ao longo do dia? Isso é muito simples, são pequenas coisas pequenininhas. Mas se você é indisciplinado nessas pequenas coisas, anota aí, você vai ser indisciplinado nas grandes coisas. É importante você entender isso. Comece agora a criar disciplina em pequenas coisas. Wellington, me dê um exemplo de disciplina que eu posso começar. Galera, ler a Bíblia de manhã é uma disciplina e pode ser um versículo. Abriu aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, abrir aqui, ó.
está falando em João. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o favor de que eu disse que após mim vem um varão que tem primazia. Não sei, leia um versículo, depois você vai começar a ler um capítulo da Bíblia, depois quem sabe você vai ser dois, você vai fazer um estudo, eu não sei. Ou então comece a tomar um copo d'água a cada 1 hora, no final do dia vai dar aí mais ou menos uns 8 a 10 copos d'água. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas é que você, galera, eu quero que você entenda isso. Se você aprender a ter disciplinas em pequenas coisas, vai chegar um momento que você vai ter disciplinas em grandes coisas. Parece muito simples, parece muito óbvio, mas deixa eu dizer para você. Você sabia que as pessoas de sucesso, elas veem o óbvio antes de ser óbvio? Porque ver o óbvio depois que ver óbvio, ver o óbvio depois que já está óbvio para todo mundo é fácil. Agora eu quero dizer, é você ver o óbvio antes de ser óbvio. Então, se você entende, carboidrato depois das 18 horas vai te fazer mal, não tomar água vai te fazer mal, o que a gente precisa é criar pequenas disciplinas todos os dias, E eu sei que muita gente não para pensar, mas no dia a dia, né? São tantos desafios que acontecem na nossa vida e a gente começa às vezes a olhar a vida do outro, né? Eu estou morando numa casa hoje muito grande, um terreno de 1.000 metros quadrados e eu tenho casas dos dois lados, tá? E quando eu olho para um lado, tem uma casa do meu lado direito, tem uma piscina muito grande, maior do que a da minha casa, e a piscina fica limpinha. E a minha piscina tem muita árvore que fica sujando de folhinhas ali, algumas coisas na piscina. Do outro lado da casa tem um gramado muito grande, a casa é mais recuada e tem um gramado na frente, deve ter lá uns 500 metros de gramado e a grama do cara é verdinha. E aí eu tava olhando para minha grama e olhando para a grama do vizinho, né? Aí Priscila falou para mim assim: pai, a grama do vizinho é mais verde. E aí por que a grama do vizinho é mais verde? A grama do vizinho é mais verde porque ela é mais bem cuidada. Só por isso. E às vezes, nós, seres humanos, que a carne é fraca, né? Às vezes a gente no dia a dia sente ali inveja da vida de alguém. Às vezes da vida de alguém no Instagram, às vezes da vida de alguém que a gente vê alguma situação. Em vez da gente ser grato por a pessoa conseguir aquilo e que aquilo também aconteça comigo, às vezes a gente tem inveja. E deixa eu dizer uma coisinha para você. Anota isso aí agora e vive isso por todos os dias da sua vida. E vamos me lembrando de tomar meu Hype Drink, senão eu esqueço. Anota isso aí que eu vou falar agora, que é de suma importância. Anota isso aí. Você já viu falar que existem 7 pecados capitais? Existem 7 pecados capitais. Um dos pecados chama-se inveja. Não sei se você já ouviu falar de inveja, mas a inveja é o pecado mais idiota que existe. Por que, Wellington? A inveja é o pecado mais idiota que existe, e se você tem inveja dos outros, eu lhe estou te chamando de idiota. E eu também, vale para mim, quando tem inveja de alguém. Sabe por quê? A inveja, ela não te faz sentir melhor do que ninguém, e o pior, ela te faz sentir pior. Olha se pode um negócio desse. Quando eu tenho inveja, eu não sinto melhor, e para piorar a situação, eu me sinto pior do que a pessoa. Então, para que eu vou ter inveja se é um pecado idiota, que ele não me traz nada, só me traz desconforto? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Na hora que você tiver aquele gostinho ali, ó, aquela pitadinha de inveja batendo no seu coração, que depois vai para o seu cérebro, eu quero que você reverta tudo isso naquele momento e passe a ser grato, né? Agradeça, inclusive, para a pessoa ser bem sucedida, porque você pode chegar lá, porque se ela chegou, ela é uma fonte de inspiração para você, ela é um exemplo para você. Então, deixa eu dizer para você, eu quero o meu convite para você hoje. E vai acontecer, não só hoje, mas vai acontecer amanhã e vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos carne, nós somos fracos.
e a inveja vai bater na gente. Mas só na hora que a inveja bater em você, que ela aparecer na sua mente, nessa hora você vai falar assim: caraca, o Wellington um dia falou que era para eu trocar a inveja por gratidão. E nessa hora você abençoa a outra pessoa. Aquele momento de inveja que está tendo, você vai deixar de ser uma pessoa invejosa e vai passar a ser um abençoador. Vai agradecer por Deus ter abençoado aquela pessoa e fala assim: Senhor, se aconteceu com ele, por que não comigo? Abre aqui as portas. Falar em abrir portas, eu falei sobre abrir portas hoje nos comentários, na live, nos stories das 7 horas da manhã. O que você está fazendo diariamente para que as portas sejam abertas na sua vida? Deixa eu dizer para você, eu quero que você entenda uma coisa: independente dos seus talentos, independente das suas habilidades, independente do seu conhecimento, por mais que você tenha talento em alguma coisa, tem coisas que levam tempo. Eu quero que você entenda. Wellington, eu sou um bom batedor de shake, eu faço o melhor shake do mundo. Vai demorar um tempo para que o seu espaço fique cheio, mesmo você sendo um bom fazedor de shake. Wellington, eu sou uma pessoa que eu sou bom para apresentar um negócio. Parabéns, mas vai levar um tempo para que você cadastre pessoas suficientes para que você mude de nível. Deixa eu dizer para você, tem coisas na nossa vida que levam tempo, mesmo que você tenha muita habilidade, mesmo que você tenha talentos, tem coisas que levam tempo e você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado por praticar por algum tempo algumas habilidades que você tem que vão te fazer sucesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos trazer aqui para o nosso negócio Herbalife, tá? Muito simples. Se você fala assim: Wellington, eu vou fazer, por exemplo, para chegar no nível de milionário, de Get, vamos pegar no nível de Get, tá? Você precisa fazer 3 meses e 20 mil pontos, ok? Para qualquer pessoa que está nessa live aqui, fazer um mês de Get na Herbalife, precisa de 3 meses de 20 mil pontos. Se no mês que vem você fizer 60 mil pontos de organização, que dá, em termos de volume, é a mesma coisa de 3 meses de 20 mil pontos, ok? Se você fizer 60 mil pontos de organização, você não qualifica a Get. Por quê? Porque foi em um mês. Tem coisas que precisam de tempo. A qualificação de Get Milionário Presidente leva-se tempo. Tem um período de 3 meses. Então, é importante você entender que tem coisas na sua vida que às vezes não estão acontecendo rápida, é porque existe um processo e você tem que estar preparada para aguardar esse processo, para você viver esse processo. A única coisa que a gente não pode desistir, a gente não pode fazer na nossa vida, é a gente desistir. Por quê? Wellington, por que eu não devo desistir? Você até dar certo, até que as coisas aconteçam do jeito que você quer, do jeito que você planeja, do jeito que você sonha, você tem que continuar persistindo. Sabe por quê? Porque no final das contas, se você fizer o trabalho direito, do jeito que tem que fazer, aprendendo os conteúdos aqui na live, colocando em prática, fazendo os ajustes, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar com o resultado que você queria. Ah, Wellington, mas tem tempo. É porque ainda não chegou ao final. Porque ainda não é o final, mas quando chegar ao final, você vai começar a ter resultados. A gente precisa, galera, no dia a dia, né? Eu sei que os desafios aparecem, né? E às vezes surgem do nada, e às vezes vem desencadeando, né? Surge um, e aí surge outro, e dá um defeito no carro, daí a pouco o telefone para de funcionar, aí depois a internet cai, e aí depois começa a chover. É uma coisa, é uma cascata de desafios, às vezes, que acontece na nossa vida. Agora, o que eu e você precisamos aprender? A gente precisa aprender a disciplinar os nossos desapontamentos. Os apontamentos, galera, vão acontecer na nossa vida. Você vai ficar desapontado, você vai ficar frustrado, você vai ficar triste. E isso vai acontecer na sua vida. Vai ter época, anota aí. Vai ter época na sua vida que vai haver muito mais desapontamentos, mas você precisa disciplinar. Vai ser um desapontamento atrás do outro. Me desapontei com isso, me desapontei com a pessoa, me desapontei com meu filho, me desapontei com minha esposa, me desapontei com a empresa, me desapontei com o meu cliente, me desapontei com o tempo que eu imaginava que era sol, que eu ia para a praia e agora choveu. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero que você entenda isso aí. Precisa aprender a se disciplinar.
com desapontamentos. Eles vão acontecer. Mas na hora que você cria habilidades, você fortalece o seu couro como um couro de rinoceronte e você consegue disciplinar o desapontamento, você não tem ideia de onde é que você pode chegar. Não sei o que você está vivendo agora, não sei o momento que você está passando agora, mas uma coisa eu sei, grandes coisas estão por vir. Você tem que estar preparado para isso, você tem que tomar posse disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para vocês agora que eu quero que você... Eu vou dar um exemplo aqui que eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara. Eu estou olhando para vocês aqui agora na tela do celular. O que eu consigo ver agora olhando aqui na tela do celular? Eu consigo ver essa parede aqui, ó. É só essa parede que eu consigo ver, ó. Essa parede branca que está atrás de mim. Mas como eu estou olhando para frente, eu estou vendo piscina, estou vendo uma porta grande, uma janela grande, 4 salas que vai virar mais uma ali, vai ter 5. Estou vendo um balanço, estou vendo meus 2 carros lá fora, estou vendo uma área gourmet com churrasqueira, estou vendo um coqueiro grande, estou vendo um fio passar lá fora, estou vendo o céu. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que quando você olha para trás, é muito pouco o que eu consigo ver. E eu não consigo mudar nada aqui, mas aqui para frente eu tenho uma visão muito mais ampla. Quando eu olho, por exemplo, no retrovisor de um carro, eu estou olhando no retrovisor, é muito pequenininho o retrovisor aqui, ó, e eu consigo ver o que ficou para trás, mas quando eu olho pelo para-brisa do carro, tem uma vista toda na minha frente. É isso que eu quero que você saia dessa live de hoje, com essa vista de para-brisa, não vista de retrovisor. Não olhe para trás não, galera, olhe para frente, do que pode acontecer daqui para frente. Quem sabe a minha história sabe muito bem que eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor na Herbalife. Eu não me requalifiquei como supervisor no meu primeiro ano. Eu era muito ruim, mas em compensação eu era muito bom e não desisti. Eu acreditava que o dia de amanhã ia ser melhor, porque eu estava olhando lá para frente. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você aprende, né, que... Se você, galera, a nossa vida é muito parecido com uma escada, tá? É muito parecida com a escada. Se eu não estou subindo, ou eu vou estar descendo, ou eu vou estar parado no meio da escada. Geralmente, toda vez que você se abdica de subir, automaticamente você vai começar a descer. Gente, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu tenho 23 anos de Herbalife. Se você pegar assim, Wellington, em 23 anos de Herbalife, teve algum mês que você ganhou o mesmo valor com a Herbalife, incluindo centavos? Nunca em 23 anos. Ou eu sempre ganhei mais, ou eu sempre ganhei menos. Mas nunca ganhei igual. Não tem como ganhar igual aqui. E a maioria das vezes que a gente não está crescendo, a gente está descendo. Então, o que a gente precisa aprender é que o não, né? O não faz parte da nossa vida. Eu não sei quantos nãos você tem recebido diariamente, mas você sabia que depois de um não sempre vem um sim, né? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa live hoje. Quando eu falei que eu ia trazer pontos importantes para você viver em qualquer área da sua vida, eu queria que você entendesse esses conceitos aqui, né? Se o não fosse definitivo, né? Às vezes, muita coisa que você tem hoje você não teria conseguido. Tentei comprar uma casa, o vendedor falou não, eu insisti 1, insisti 2, insisti 3, acabei comprando. Quis comprar um carro, o cara falou que não queria vender, mas falei uma vez, falou 2 vezes, apareceu uma situação diferente e hoje eu acabei comprando um carro. Um dia alguém foi me vender um celular, eu falei que eu não queria comprar, mas depois apareceu um dinheiro e acabei comprando o celular. O que eu quero que você entenda, que o não, ele não é definitivo na nossa vida. Ainda não. Tem gente que fala comigo, né? Eu ouvi uma pessoa falando essa semana, né? Eu vou tentar, porque o não eu já tenho. Eu já penso diferente. Eu vou tentar, porque o sim eu já tenho. O não, a outra pessoa vai ter que falar para mim. Então, se eu quero falar, por exemplo, aqui com a Neide, né? Neide, eu acho que não travou não, tá, Neide? Se eu quero falar com a Neide, e quando eu entro em contato com a Neide, para mim, eu tô ligando para ela, ou querendo falar com ela, ou fazer um pedido, ou fazer uma oferta, para mim, eu já tenho sim.
ela que vai ter que falar um não para mim. Então, o meu convite para você hoje, toda vez que você for fazer uma apresentação de negócio, fazer uma venda, ou você for fazer, quem sabe, pedir alguém em namoro, pedir alguém em casamento, tentar comprar uma casa, tentar vender alguma coisa, eu não sei o que você vai querer fazer, tá? É que você tenha em mente que o sim você já tem, o não a pessoa vai ter que falar. Então, é importante a gente entender, galera, o sucesso na nossa vida, ele não depende da nossa capacidade de apenas ofertar. A gente tem que estar pronto para ouvir não também. E às vezes o não, ele vai vir de uma forma que vai te fortalecer. Gente, a gente precisa ter essa resistência. Você tem que estar preparado para ouvir não. Muita gente acha que a vida vai ser só de sim, de sim, de sim, de sim, de sim, de sim, de sim. Não! A nossa vida, se você olhar, ela tem muito mais não do que sim, né? A gente às vezes alcança muito menos do que a gente quer, mas toda vez que eu alcanço alguma coisa, eu estou indo mais próximo do meu nível. Um cliente novo, uma pessoa nova que eu contato, um network que eu faço, uma pessoa que entra na minha vida, uma pessoa que eu pego o WhatsApp dela, pode mudar a minha vida completamente. Hoje eu estava caminhando, voltando da caminhada, né, do meu treino, chegando próximo de casa já, eu encontrei um cara com um cachorro. Aí eu parei, oi, tudo bem? Qual o nome do cachorro? Quantos anos ele tem? Nunca tinha visto o cara. Começa conversando ali, aí depois no final nós despedimos. Eu tenho certeza que daqui uma semana, se eu encontrar com ele de novo, na terceira ou na quarta vez, eu já vou estar sabendo o nome dele, vou estar sabendo o telefone dele. Do cachorro já sei o nome. O cachorro chama Churrasco. Ó, gostei, hein? Nome do cachorro, Churrasco. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Mas você precisa entender isso. Você precisa ter resiliência e resistência para conviver com os nãos. Os nãos vão vir, fazem parte. Você sabia que a gente precisa entender que tudo na nossa vida que acontece, a gente pode transformar isso em positivo, né? Você sabia que as grandes oportunidades que surgem na nossa vida é em função de eu estar vivendo um momento ruim, eu estar vivendo um momento difícil, às vezes eu estar passando por uma situação que eu não queria, aí eu vou correr atrás, vou dar um jeito, vou tentar descobrir uma forma de resolver aquilo e aparece uma oportunidade. Mas para isso, eu e você, a gente precisamos de entender que esse negócio nosso, ou qualquer coisa na vida, tá bom? De Ron diz o seguinte, você precisa descobrir quais são as 5 ou 6 coisas que você precisa aprender e dominar para que você solucione todos os problemas da sua vida. E no nosso negócio Herbalife, agora eu quero falar para quem trabalha com Herbalife aqui. Eu quero dizer para você, que é um distribuidor da Herbalife, a gente precisa desligar o descomplicômetro. Desligar o nosso complicômetro. A gente complica muitas coisas, galera. A gente quer fazer coisas que às vezes funcionam pra gente, mas não dá certo pro outro, o outro não consegue fazer. Esse negócio nosso não é um negócio que funciona para você, para A ou para B. É um negócio que as pessoas podem duplicar, que as pessoas podem ver você fazendo e falar assim, caraca, isso eu consigo fazer também. Galerinha, 7h40, dá para você meter o dedo no aviãozinho aí, para a gente bater no mínimo 150 pessoas nessa live agora, antes das 8 horas? Mete o dedo no aviãozinho, que hoje eu vou tomar quase 2 litros de Hype Drink aqui, ó. Já enchi meu copo de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa entender isso. A gente não pode complicar o nosso negócio, não tem que ser muito simples. Ah, Wellington, quando as pessoas passam aqui na live, eu pergunto qual que é o seu script, qual que você usa. Ontem eu fiz um curso ontem à noite, né, de destravar vendas, né? E eu estava vendo scripts, e eu estava perguntando pro palestrante lá, quais são as melhores formas de usar os scripts para eu fechar uma venda, né? E a resposta foi, faça algo mais simples possível, que a pessoa entenda do outro lado, sem ter muita dificuldade. O mais importante é isso, a gente fazer coisas simples que as pessoas conseguem copiar. Sabe por quê? Você, para ter um dia, você viver com 20% dos seus ganhos, sozinho você não consegue. A não ser que você seja um cantor, a não ser que você seja, às vezes, alguém que escreveu um livro aí, ou fez algo fora do normal, mas pessoas normais para ganhar muito dinheiro, tem que ter outras pessoas envolvidas no negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você que está assistindo essa live aqui. Sozinho, você pode ir até rápido. Faz uma corrida de 100 metros, de 200 metros, mas se você quiser ir longe, não tem como.
Para ir longe, você tem que ir com a equipe. Para ir longe, você tem que ir com um time. E o que eu quero que você entenda agora, e muita gente fica o tempo todo, né, reclamando, murmurando disso, daquilo, porque a gente não está na produção. Na hora que você entender que no momento que você foca em produção, foca em produzir, foca em crescer, foca em expandir, tá? A gente não tem tempo para problema, a gente não tem tempo para queixa. Quando alguém vem reclamar comigo, eu não consigo vender, aí eu falo, mas eu estou vendendo, eu faço isso, isso, isso. Alguém fala comigo assim, mas eu não estou conseguindo recrutar, e eu falo assim, eu faço isso, isso, isso. Alguém fala assim, mas o meu casamento está uma porcaria, e eu pego e falo assim, no meu casamento eu tento melhorar ele fazendo isso, 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 isso. A minha educação dos meus filhos, relacionamento com meus filhos, eu faço assim, para eu melhorar o meu relacionamento com meus filhos, eu faço isso, 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 isso. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, esse negócio nosso e em qualquer área da nossa vida, não é quem motiva os outros, mas é para quem inspira. E a melhor forma da gente inspirar os outros é a gente fazendo e não promovendo para ele fazer, mas é chamando, vem cá, olha como que eu faço no dia a dia, vem ver, fica do meu lado. A pergunta que eu quero fazer para você que agora, você hoje pode chamar alguém para ficar do seu lado, te acompanhar durante 8, 10 horas de trabalho para ver você na produção? Ou a pessoa vai ficar perto de você e não vai ver você em atividade, não vai ver você produzindo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente precisa entender isso aqui. As pessoas, elas não fazem aquilo que a gente fala. As pessoas fazem aquilo que a gente faz. E a pergunta é, como é que você está sendo exemplo para as pessoas? Que tipo de exemplo que você está sendo para os seus filhos? Que tipo de exemplo você está sendo para os seus amigos? Que tipo de exemplo você está sendo para a sua comunidade, para a sua igreja, para onde você participa de atividade física? Deixa eu dizer para você, é importante você entender isso. As pessoas não fazem o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. A gente precisa entender, muita gente fica o tempo todo aí procurando o Wellington, e vale para todas as áreas do casamento, galera. Não sei se é finanças, saúde, se é profissionalmente, se é no relacionamento, se é no casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, muita gente fica procurando felicidade o tempo todo. Eu estava escutando o Jim Rohn um dia desse, e ele estava falando, em vez de você ficar procurando a felicidade o tempo todo, comece a ter momentos de alegria. Na hora que você tem momentos de alegria diariamente, se você tem 3, 4, 5 momentos de alegria ao longo do dia, e pode ser às vezes a alegria de estar enxergando, a alegria de estar ouvindo, a alegria de ter feito uma venda, a alegria de ter gerado um novo contato, a alegria de a sua mulher ter te agradecido, não sei qual tipo de alegria, mas se você tem pequenas alegrias ao longo do dia, 3, 4, 5 alegrias, você vai ter uma vida muito, muito legal, você vai ter uma vida feliz. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, a gente precisa aprender isso. Você sabia que as pessoas não entendem, né, que o jogo da Herbalife, no nosso negócio, principalmente quando eu falo que você não vai longe sozinho, né, você pode até ir rápido sozinho, mas para ir longe você precisa de estar acompanhado, precisa estar com uma equipe. E aqui na Herbalife, eu quero que você entenda o seguinte, não importa muito a sua formação, não importa a sua escolaridade, não importa a sua religião, não importa o seu passado, não importa nada. A pessoa mais bem sucedida no negócio Herbalife é aquela pessoa que quando tem um determinado evento tem mais pessoas abaixo dela. Então, eu quero que você entenda isso. Você pode ser a pessoa mais inteligente da sua família e entrou no negócio Herbalife, e se você não monta uma equipe, você está sozinho, você vai ser limitado. Limitado pelo seu tempo, limitado pelos seus ganhos. Mas quando você está aqui, você monta uma equipe, monta um time, e não importa a habilidade do seu time, meu time tem uma costureira, meu time tem uma pessoa de salão de beleza, meu time tem um médico, tem um veterinário, meu time tem um porteiro de prédio, meu time tem um empresário, meu time tem uma manicure, meu time tem uma aposentada, não importa. Sabe por que não importa? Porque as pessoas vão se identificar com as histórias de outras pessoas. Porque às vezes você acha que você vai ser bem sucedido aqui porque você é um empresário, por exemplo. E tem meia dúzia de empresários no mundo, mas tem milhares de outras profissões no mundo. Então, o que eu quero que você entenda, não tenta formar um time, uma equipe com pessoas iguais a você. Tenta procurar pessoas que cumpram aqueles 5 fatores que nós falamos aqui na live um dia desse. Pessoas que são ocupadas, pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que 5 mil reais fazem uma diferença na vida delas, pessoas que são obedientes, ensináveis, estão dispostas a trabalhar duro, e pessoas que estão apaixonadas pelos produtos da Herbalife. Comece a procurar esse tipo de pessoa, e pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser qualquer tipo de pessoa, mas você precisa entender que o segredo está em ter o maior número de pessoas.
Deixa eu dizer outra coisa para você, para a gente já começar a encerrar a nossa live aqui. Eu sei que tem pessoas aqui nessa live que estão passando por desafios muito difíceis. Desafios às vezes na saúde, desafios nas finanças, desafios nos relacionamentos. Tem pessoas que ontem dormiram em cama separada e às vezes você vai pegar o dia de hoje e vai pegar esse problema, esse desafio seu e você vai querer comentar com alguém que às vezes não vai te ajudar. E eu quero que você entenda, eu já falei isso algumas vezes nessa live, mas vale a pena a gente repetir, tá? Um problema, ele não se resolve por mais pessoas sabendo do problema. É importante que você entenda que quando você tiver um problema e você vê e sente a necessidade de falar desse problema para alguém, fale para um tipo de pessoa que vai te ajudar a resolver, que tem a solução, que tem dicas para te dar. Falar do seu problema que você está vivendo para alguém que não vai te ajudar em nada, vai piorar mais a situação. É uma pessoa a mais que você pode, às vezes, em vez de estar te ajudando, você vai estar piorando a vida dela. Eu quero que você entenda aqui, que todo mundo aqui, na hora que você tem bem claro aquilo que você quer, onde você quer chegar, e você determina quais são as ações que você vai fazer diariamente para que os seus sonhos, os seus objetivos se realizem, na verdade, você vai entender que esse processo que você está passando agora faz parte, né? O processo pelo qual você está passando agora faz parte para que você se torne talentoso, crie habilidades para chegar onde você quer chegar. É importante você entender que não é a chegada, não é o próximo PIN, não é ser reconhecido que é o importante. O importante, isso faz parte, mas o importante é o processo, é a viagem. O que você está adquirindo nessa viagem? Que bagagens você está adicionando na sua vida? Que experiências você está trazendo? O que você está aprendendo? Sabe por quê? Você vai aprender às vezes algo hoje num momento difícil e que amanhã você vai aplicar até em outra área. Pode ser que você vai inspirar alguém, você vai ensinar alguém com o aprendizado que você está tendo agora. Então, eu quero finalizar a live de hoje mais cedo, dizendo para você, independente do que você está vivendo, independente do que está acontecendo na sua vida agora, tá? Você precisa ter muito claro o que você quer. Eu queria que você desse uma olhada, se você fez o trabalho de metas com a gente no início do ano, né? No final do ano passado, lembrando que as nossas metas agora vão ser dia 23, 24, 26 e 27, tá? Nós vamos ter 4 dias de live de metas em dezembro. O que eu quero pedir para você agora é que dê uma olhada lá nas suas metas, né? Muita gente já jogou a toalha, porque já tá acabando o ano já, muita gente já jogou a toalha e fala assim, não consigo fazer mais nada. Deixa eu dizer para você, eu queria que você entendesse, eu conheço um cara, pessoalmente, que ele foi recrutado no dia 31 de dezembro de alguns anos atrás aí. Na noite do Réveillon é que o cara foi recrutado. Em 8 meses ele chegou no nível de milionário da Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, não joga a toalha não. Hoje ainda você pode fazer coisas que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos você vai lembrar, foi naquele dia que eu tomei decisões, foi naquele dia que eu fiz algumas coisas, que eu fiz uma ação, que eu fiz uma ligação, que eu fiz uma venda, que eu fiz uma apresentação, que eu falei algo, ou pedi alguém em casamento, ou pedi alguém em namoro. Eu não sei o que você vai fazer no dia de hoje, mas o dia de hoje não pode ser mais um dia, não pode passar em branco. Tem seu dia que você vai lembrar daqui a alguns anos, que naquele dia foi um dia diferente, foi um dia especial. Mas é importante que você tenha muito claro, você tem que viver esse processo, belezinha? Galerinha, vamos terminar a nossa live aqui hoje. Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos a live Construindo um Futuro Abençoado. Live de sexta-feira, galera, é live para você dar seu depoimento. Se você tem gostado dessas lives, se prepara para dar seu depoimento amanhã. Não espere eu lhe chamar amanhã, não. Amanhã, durante a live, já aperta o sinalzinho de mais lá e fala assim, eu quero dar meu depoimento, o que essas lives têm te ajudado, no lugar, independente de onde você mora, belezinha? Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas da manhã. Tchau, tchau!